Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Quadrinhagem. Sim, esse é o nosso programa de quadrinhos e hoje nós estamos com uma tarefa deliciosa aqui hoje, no qual eu me sinto que eu vou ficar muito de paralelo hoje, que hoje nós vamos falar de um dos personagens mais amados dos quadrinhos da Marvel, que é o como é que é o nome mesmo? Peter... O Açor Assassino, não, Pedro Prado. Não, é o Abominável. Peter não é Parker. Ah, tá. Peter Claro. Parker. Peter Parker é um dos nomes mais famosos e mais inúteis da história dos quadrinhos da Marvel, porque afinal de contas todo mundo chama Peter Parker pela alcunha de... O espetacular Homem-Aranha. Spider-Man, 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 here comes Spider-Man. E a gente resolveu falar de Spider-Man hoje pra vocês pelo seguinte, porque primeiro, quando eu comecei a colecionar quadrinhos, uma das primeiras coleções que eu fiz foi do Spider-Man, e o Lula quer confessar um negócio pra vocês hoje. Lula. Meu nome é Luiz Fernando. Oi, Luiz! E eu coleciono Homem-Aranha desde novembro de 1989. Você já parou, Luiz? Não, eu comprei o Homem-Aranha Superior inteiro. Gente, que vergonha, né? Não é assim. Não é que a pessoa... Lembra quando essa pessoa aqui faz os podcasts lá, que ela fala de Miguel Ancho Prado, Will Eisner e coisa e tal? Ele compra Homem-Aranha todo mês ainda. Todo mês ainda. Na banca. Na banca. Ai, que nostálgico. Adoro isso. Bom, recentemente, durante aquela excrescência chamada Guerras Secretas, eu tô com um certo problema com super-heróis recentes, mas enfim, eu cheguei a comprar um gibi do Homem-Aranha que eu consegui não gostar de nada que tinha lá dentro, mas foi uma vez em E ele 30 anos. chegou a pensar em parar de colecionar o formatinho. Eu conversei com ele 2 semanas depois e ele falou: Não, aquele dia eu tava muito louco. Não. Isso não vai acontecer. Foi um lapso, né? Tipo... É muito papel do Homem-Aranha que eu tenho em casa. Eu sinto que se eu parar vai ser... Gente, então a gente tá falando aqui por quais razões você vai amar Peter Parker se você já não ama, porque se você provavelmente talvez conheça os filmes, né? Os filmes estão aí. Bom, você certamente viu o Homem-Aranha no tubo da pasta de dente, no caderno, né, na televisão, no chocolate, no YouTube, no ovo de Páscoa, nessas maldições. Ele vai aparecendo por tudo, assim. Ele se infiltra. E você acha que é dos filhos dele? Não é. Das crianças. Ele comprou pras crianças. O meu é um bonequinho do Pras Grande Verde da Gulliver. Pras crianças. Aí o que acontece com o Peter Parker é que, espero que você já conheça ele, mas o que acontece é que ele é um personagem muito humano. Ele sofre de todos os problemas humanos ridículos que você pode esperar. Que você tem. Ele sofre de grana. Sabe Tony Stark? Sabe Bruce Wayne? Essas pessoas não sofrem de grana, gente. Eles peidam dinheiro. Eles viu o trailer do Liga da Justiça? Dinheiro. Achei, né? Você viu o trailer do filme da Liga da Justiça? O que tem? Tem uma cena em que o Cyborg entra no Batmóvel, olha pro Batman e fala: qual é o seu superpoder? Ele fala: I'm rich. Então, assim, o Homem-Aranha não tem nada disso. Ele tá cagado de grana. Quer dizer, hoje ele tem, por isso que eu tô com raiva. Eles transformaram o Peter Parker num Tony Stark ruim. Ele teve fases de grana já na carreira dele, mas aqui, bom, enfim. Ele sofre de amor. Mas não é que ele sofre de amor como os outros heróis, que eles têm uma namoradinha e daí ele se dana e daí termina. Não.
ele sofre de amor. A namorada dele morreu. Morreu e ele se culpa. O Morreu. tio dele morreu e ele se culpa. 2 pessoas na história do Homem-Aranha morreram e não voltaram. O quê? O quê? Super-heróis morreu e não voltou. Não voltou, mas depois tem a... Teve fases. Tem até hoje em dia tem a Spider-Gwen, que encontra o Ben Parker no universo alternativo e ele tem poderes de aranha. Esqueçam, porque as pessoas fazem coisas idiotas pra conseguirem manter suas publicações com dinheiro, mesmo quando elas não têm histórias pra contar. Isso é um outro problema que a gente não vai conseguir acessar hoje na totalidade. Mas, enfim, voltando ao tema, o Andrei que teve a ideia de a gente fazer esse vídeo, e então eu vou perguntar pra você o que você me sugeriu. Por quê? Por que é legal ler o Homem-Aranha? Por que vale a pena? Porque, assim, ele é o cara que realmente tem problemas, porque se ele não lavar a roupa, ele não tem como combater o crime de noite. Ele vai combater o crime fedendo. Isso é muito... E assim, pelo fato dele ter esse parâmetro humano, os Vingadores não têm esse parâmetro humano, sabe? Muitas vezes eles estão... Os problemas deles são, puxa vida... eles falam às vezes você vai ver o Quarteto Fantástico que fala dos relacionamentos entre a Sue e o Reed, o relacionamento dos dois, e daí assim, o patamar deles do relacionamento, que ele é muito distante, coisa e tal, você fala assim, ok, é um problema de personalidade, mas o do Peter Parker não, do Peter Parker os problemas são palpáveis. E sabe qual é o mais foda? Eu não sei se eu posso falar foda agora em vídeos. Já falou, agora já era, filho. Então, foda-se, o mais foda disso é que... Isso não é pra crianças. É que ele tá sentado num bilhete de loteria o tempo todo, porque ele é super poderoso. O poder é dele, ele não é rico que nem o Bruce Wayne. Não, ele tem poderes muito legais e ele é um gênio, né? Então ele tá sentado num bilhete de loteria que ele não consegue sacar esse bilhete de loteria. Então faz com que toda a trama humana dele, o fato de que ele vai lutar contra o crime, faz com que ele fique muito interessante. Especialmente fases que já passaram, ao contrário de fases atuais em que num lugar lá ele morre e vira uma pessoa, outro personagem, no outro ele é milionário, no outro... A impressão que eu tenho é que as histórias novas perderam o peso, né? Eles jogaram a cronologia pela janela e aí qualquer coisa vale, porque, enfim, a impressão que eu tenho, talvez isso esteja ligado ao fato da Marvel ter sido comprada pela Disney. Hoje o Homem-Aranha parece mais um Pato Donald, nesse sentido de que eu adoro o Pato Donald, tá? Ó, tem um pôster do Mickey aqui, eu gosto muito de Disney. Eu comecei colecionando Disney, mas agora o Spider-Man só vai ter sobrinhos! E a Mary Jane é uma amiga! Não, é o seguinte. Não, o que eu acho é que o Pato Donald e o Patinhas não tem continuidade, né? E no Homem-Aranha ela existe, mas ela ficou muito maleável. Você pode, sabe, fazer um pacto com o capeta e destruir o casamento. Você pode fazer todo mundo em Nova York virar aranhas humanas e depois voltar ao normal e a vida volta ao normal como se não tivesse acontecido nada. Você pode matar o Peter Parker e esconder ele no fundo da mente dele enquanto o Dr. Octopus se torna Homem-Aranha. Sabe? São histórias que eu acho que... existe a pressão sempre de manter essa história viva, porque afinal de contas ela vai pro cinema e faz bilhões, né? Milhões, tem uma questão mercadológica que sempre foi muito forte, né? Lógico, mas eu acho que nesse sentido ela meio que desvirtuou o personagem. Mas voltando à essência, porque ela existe ainda. Independente do mercado, é um puta personagem. É um puta personagem. Duas coisas, acho que tem duas razões principais para o Homem-Aranha ser muito legal. Primeiro que é o seguinte, a grande sacada do Stan Lee, né, ele já tinha feito super-heróis que tinham problemas humanos. Criou... Stan Lee! Então ele criou o Quarteto Fantástico, que tem aquelas questões todas da família, e tem o Ben, que é o monstro involuntário, e que, né, assim... E aquilo é muito legal, mas assim, e depois ele criou o Hulk, né, que era, né, o cientista que era uma espécie de médico e um monstro moderno, e que trazia várias outras questões, isso era muito interessante. Agora, quando ele chega no Homem-Aranha, eu acho que ele meio que
lapida a fórmula, assim, ele cristaliza aquela ideia de fazer o super-herói com problemas de verdade. E ele simplesmente o que ele fez foi pegar o público e transformar em super-herói. O pessoal que lia os gibis virou personagem. E tanto que se você pegar, acho que o Amazing Spider-Man 1 ou 2, um dos primeiros, o final, né, aquela chamadinha do final para você comprar a próxima edição é: não perca a próxima edição do Homem-Aranha, o super-herói que podia ser você. Ele escreveu isso e eu acho que é isso mesmo. Eu até arrepio de falar, porque muitas vezes, assim, eu me identificava muito com o Peter Parker. Eu não sei se você olha pra nós dois e você vê assim, eles são nerds. Vá. Não sei se você olha pra eles e fala assim, nossa, na escola eu acho que eles eram muito nerd. Na escola eles transavam um pouco. Assim, não sei se você vê isso e às vezes não fica claro, às vezes você olha e você fala assim, nossa, eles deviam transar muito, nossa, sucesso, muito esporte, né, no esporte, a gente arrasava, só atleta, a gente arrasava. Então, existia esse cara que era um gênio, continuava sendo um gênio na escola, tirava fotos, era um cientista. E de quebra depois começou a namorar muita mulher gata. Mulheres maravilhosas, é verdade. Mas tinha essa coisa, eu gostava de ir pra escola. Eu era um moleque que gostava de ir pra escola. Então quando eu comecei a ler o Homem-Aranha, foi um vizinho meu que falou, meu personagem do filho é o Homem-Aranha. E eu me identifiquei muito com aquilo, assim, daquele cara parecia um cara legal. Né? Ele não era o bobão pra sempre. Claro que ele era tratado como bobão, né? A primeira cena é de cortar o coração. A primeira historinha do Homem-Aranha, ele tá lá largado no canto, assim, segurando os livros. Né, e a molecada no colégio tirando sarro dele. Eu sofri muito pouco a intimidação na escola, assim. Mas eu 13 Reasons Why bateu. Eu passei, eu não vi, porque eu não sei o que pode fazer comigo. Mas nos primeiros anos de escola eu lembro que, né, passei por algumas situações que foram dolorosas e tal. E aí você vê o cara que é o personagem mais legal de todos e ele tem esses problemas, né? Então isso rola uma identificação. E eu acho que a segunda questão, quem falou isso, inclusive, para mim, foi o Matheus, que é esse camarada meu. Tudo bom, Matheus? Oi, Matheus. É que qualquer um pode ser Homem-Aranha, cara. Aqui. Esse rosto, essa máscara pode ser usada por qualquer pessoa. Você não vê o rosto dele. Tanto que hoje em dia nós temos o Miles Morales, que é o outro Homem-Aranha, que é tão bom quanto, e que é uma pessoa completamente diferente, que tem história. Não é só porque ele é negro, mas porque tem uma história diferente mesmo. Ele tem os dois pais, a relação dele com a escola é completamente diferente, ele não sofre bullying, ele é até uma versão atualizada do nerd, né? Hoje o nerd tem uma entrada de mercado. Tem uma posição social diferente na escola e tal. E inclusive ele é a salvação do Homem-Aranha hoje em dia. Eu compro os bits do Homem-Aranha para ler a última história, que é do Miles. Porque aí ele continua sendo o Homem-Aranha, aquele cara que tem que lidar com família, tem que lidar com, sabe? Ele não tem problemas de dinheiro ainda, porque ele é um menino que tá na escola e tal, mas tem trabalhos horríveis, tipo, trabalha na lanchonete, né? Tem essas coisas. Isso posto, se você ainda não conhece Spider-Man, corre e vá ver, além dos filmes, o que esse cara trouxe pra arte gráfica, porque ele trouxe muita coisa pra dentro dos gibis. Corre! Pra gente terminar o nosso vídeo, nós vamos para a nossa formação de quadrilha! Então, Lula Carneiro. Então, no livro Eisner Miller, que é muito interessante, mas tem uma edição brasileira difícil, a tradução não é boa, o Frank Miller fala pro Will Eisner, eles estão falando do Stan Lee e tal, e das dificuldades que tem com ele e tal, e ele fala que o grande lance do Homem-Aranha é que o Homem-Aranha é puro circo, sabe? O Homem-Aranha, ele é isso aí, ele é novelesco, as histórias são coloridas, os dramas são reais, estourados. Os dramas são reais e ele faz piada enquanto luta. Então, isso é de verdade? Óbvio que não. Mas as pessoas ganharem poderes de uma aranha também não são. Também não é de verdade. Se você já vai contra isso, não vai dar certo. Então, desiste. Passa pra trás. Por que eu trouxe isso? Porque é muito difícil indicar uma história do Homem-Aranha como referência. Verdade. O Homem-Aranha não tem um Cavaleiro das Trevas. O Homem-Aranha não tem um Batman ano 1. Ele não tem histórias definidoras do personagem que sejam... Não tem um Watchmen, não tem uma história lapidar. Assim. Porque, por exemplo, você tem umas gráficas tipo Craven,
que são legais, mas elas definem mais o Craven do que o Homem-Aranha. A Última Caçada de Craven é um gibi muito bom, mas também eu não indicaria ele como primeira leitura. Nunca. É legal você conhecer melhor o Homem-Aranha para ler aquilo, porque, né, daí você consegue aproveitar melhor. E eu lembro até um tempo atrás fizeram uma história chamada Potestade, que foi vendida como se fosse o Cavaleiro das Trevas do Homem-Aranha. Eu achei péssimo. Achei mais ou menos, na verdade. Péssimo é um exagero. Mas, sabe, não tinha aquela profundidade toda, porque o Homem-Aranha é um personagem para você ler todo mês, entendeu? Ele é um personagem de entretenimento rápido. Então, tem uma coisa muito boa nisso, que você pode se apaixonar por qualquer época do Homem-Aranha. A minha preferida é essa aqui. Esse aqui eu já mostrei no outro vídeo. É o primeiro gibi que eu comprei. Eu tenho nostalgia, era porque uma cópia desse, né? Não era eu também comecei a consumir e a colecionar nessa época o Spider. Então esse aqui é o número 70 da Editora Abril, esse é o 78, esse é o 100, que tem o casamento. E o que acontece é que ele... Eu gosto muito dessa época, eu gosto que é a época em que a Mary Jane vira pra ele e fala: eu sei que você é o Homem-Aranha, é a época em que ele tenta usar o uniforme negro e depois ele descobre que ele era um bicho vivo e tem que... É uma época maravilhosa. Fugir vestido com o uniforme velho do Quarteto Fantástico, uma época... um saco de mercado na cabeça. É uma época que ele tem razões para estar feliz por diversas coisas e mesmo assim não consegue estar feliz, que é uma das partes legais. Ele vive num apartamentinho safado que é de uma velha muito mal-humorada, a senhora Muggins, que está sempre cobrindo aluguel. E ele tem que sair pela claraboia, e aí as vizinhas começam a tomar banho de sol no terraço, e ele não pode sair de casa vestido de Homem-Aranha. Tem cenas assim muito boas. Mas, na verdade, o que acontece é que as pessoas se apaixonam pelo Homem-Aranha em vários momentos da trajetória dele. Eu acho que o melhor Homem-Aranha de todos, se você quiser ler, a minha sugestão é você procurar o da década de 60 mesmo, escrito pelo Stan Lee e desenhado pelo John Romita, que é o segundo desenhista. O Steve Ditko é o cara que criou o visual e os personagens principais do Homem-Aranha, quase todos, e ele é bem interessante e tal, mas eu acho que quando entra no John Romita, ele cria aquele visual clássico que todo mundo copia até hoje. Aí pararam um pouco quando entrou o Todd McFarlane na década de 90 e depois voltaram. Eu ia comentar sobre isso e eu gostaria de cometer esse sacrilégio de fazer esse negócio. Depois que você curtiu Homem-Aranha e coisa e tal, veja a fase inicial do Todd McFarlane, porque a fase inicial é muito legal, porque com a abstração dele e com a maneira como ele começa a entortar o Homem-Aranha, depois ele vai fazer isso em todas as porras do gibi que ele faz, daí você vai se encher o saco, mas especialmente porque daí começa a aparecer um tipo de design na página que são as teinhas que de vez em quando aparecem e coisa e tal, e que é uma espécie de um artista que pega um dos seus personagens favoritos e vai com sangue no olho para desenhar. A fase inicial do Todd McFarlane, se você já conhece Spider-Man, se você já curtiu Spider-Man, essa fase você também pode dar uma olhada. Eu sou um chato idiosincrático, eu nunca fui um grande fã do Todd McFarlane, eu tenho que dizer isso. Agora, uma coisa que vale muito a pena olhar é que ele é um grande artista de pin-ups do Homem-Aranha. Ele pegou aquilo, que era um personagem que era quase monolítico, todo mundo seguia aquele padrão, o Homem-Aranha era aquilo. E ele inventou outras maneiras de desenhar, trouxe algumas características da época do Steve Ditko, como as teias mais estreitas no uniforme e a parte azul com muito preto do nanquim, parecendo um azul mais escuro. Mas ele aumentou os olhos e transformou o Homem-Aranha num acrobata, numa coisa, ele tá sempre meio torto, é uma coisa meio, ele é mais aracnídeo. E ele criou a grande contribuição dele para sempre, ele criou o visual definitivo das teias, né? Quando você vê as histórias antigas, você fala: nossa, essa teia não tem graça nenhuma. Gente, e esse foi mais um episódio de Quadrilhagem! E eu espero que você encontre o seu amigo da vizinhança. Spider-Man, Spider-Man, nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, cascateiro, só faz força no banheiro. É ele, é o Homem-Aranha. Versão Trapalhões. Versão Trapalhões, é bom demais.